Acordei com um som oco de metal batendo contra a pedra. Um eco que parecia atravessar décadas. Era aquele sino velho de novo. Sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma hora. 5 badaladas, 5h30 da manhã. Como se o tempo só existisse para me lembrar que eu ainda estou aqui, vivo. Meu nome é Samuel, 74 anos. Mas já vivi tempo demais em silêncio. Moro sozinho numa vila pequena chamada Pedra Branca. Fica entre montanhas e esquecimentos. Não tem muitos vizinhos, não tem muito barulho. Só o sino da velha torre do relógio, que fica no alto da colina, tocando toda a madrugada como se tivesse algo para dizer. E eu escuto, sempre escuto. Naquela manhã, o som bateu diferente, mais lento, como se a torre tivesse tossido entre um toque e outro. Me levantei devagar, com os joelhos reclamando e o frio cortando o peito. Fui até a janela. A neblina estava baixa, escorrendo pelos telhados como leite derramado. E lá em cima, a silhueta da torre, escura, parada, como um dedo apontando para o céu. Peguei meu casaco de lã e caminhei até a cozinha. A chaleira chiava como se me esperasse. É engraçado como as coisas da casa parecem ter vida própria depois de tanto tempo sozinho. A madeira range, os vidros estalam. A poltrona suspira quando me sento. Como se a casa falasse comigo. Como se ela lembrasse. Sentei com a xícara de café fumegante entre as mãos. Olhei o quadro na parede da sala. Um retrato antigo, eu e minha mulher, Helena, sentados num banco de madeira, sorrindo como quem não sabia o que vinha pela frente. Ela se foi há 15 anos, mas ainda fala comigo. Quando o vento sopra pela fresta da porta, quando a chuva bate no telhado. Helena sempre gostou de tempestades. Naquela manhã, alguma coisa me empurrou para fora de casa. Algo entre a saudade e a curiosidade. Peguei minha bengala e comecei a subir a colina em direção à torre. A terra ainda está molhada da chuva da noite passada. Meus pés afundavam um pouco e cada passo soava como um pequeno estouro na lama. A torre sempre me deu arrepios. Ninguém da vila sobe até lá. Dizem que ela foi construída no século XIX por um relojoeiro maluco. Dizem que ele desapareceu um dia dentro dela e o relógio nunca mais parou. Só que ninguém liga mais para essas lendas. Só eu. Só eu escuto quando ela fala. Cheguei na base da torre com o coração batendo forte. O portão de ferro estava encostado, o que já era estranho. Normalmente está trancado com corrente. Empurrei com a bengala. Ele rangeu como se gritasse. Lá dentro, o cheiro era de ferro, poeira e memória. O salão principal estava vazio, exceto por uma escada em espiral que levava até o topo. Cada degrau parecia contar uma história, e meus pés liam todos em voz baixa. O ar ficava mais denso à medida que eu subia, como se estivesse atravessando o tempo. Quando cheguei no topo, o relógio estava parado. Aquilo me arrepiou inteiro. Os ponteiros estavam congelados em 0531. O mesmo momento em que acordei. O mecanismo, que devia estar girando, fazia apenas um ruído rítmico, como uma respiração contida. Me aproximei da máquina. Não entendo nada de engrenagens, mas algo me chamou a atenção. Uma pequena caixa de madeira, empoeirada, cravada no centro do mecanismo, onde nenhum relojoeiro colocaria uma caixa. Tentei puxar, mas ela não saiu. Só depois de girar o ponteiro dos minutos para trás, ela soltou com um clique seco. Dentro da caixa havia uma chave antiga, com um cabo entalhado em forma de corvo, e um bilhete. A caligrafia era conhecida, mas eu não queria acreditar. Samuel, o tempo não está quebrado. Ele só está esperando você voltar. H. Meus dedos tremeram. Aquela letra era da Helena.
Eu reconheceria aquele K em qualquer lugar. Meu coração disparou. Não podia ser. Ela estava morta. Morta e enterrada naquele cemitério velho da vila. E ainda assim, ali estava. Um bilhete dela, com meu nome, e uma chave que parecia mais simbólica do que funcional. Saí da torre com a chave no bolso e os olhos molhados. O sol começava a atravessar a neblina, e por um instante senti como se o tempo estivesse mesmo respirando junto comigo. O vento soprou mais quente como um sussurro. Volte. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do meu velho relógio de parede, pensando no que aquilo tudo podia significar. Por que Helena teria deixado aquele bilhete? Como ela sabia que eu um dia iria subir à torre? E o que significava voltar? Na cabeceira da cama, a chave brilhava com um reflexo estranho. Me levantei, acendi o abajur e comecei a examinar melhor. O corvo entalhado parecia ter olhos, pequenas pedras negras incrustadas. Quando virei a chave na mão, ouvi um clique, não nela, mas no ar, como se alguma coisa tivesse destravado. E então, pela primeira vez em muitos anos, ouvi passos no corredor da minha casa. Mas eu moro sozinho. A madeira da porta da torre rangeu, como se protestasse contra minha presença. Era um som grosso, áspero, carregado de anos e segredos. Entrei com cuidado, o coração batendo um compasso descompassado. O cheiro de mofo, óleo antigo e páginas esquecidas me envolveu como um manto pesado. Fechei a porta atrás de mim e o mundo lá fora desapareceu. Lá dentro, tudo era escuro e apertado. As paredes circulares estavam cobertas de prateleiras, onde descansavam livros embolorados, ferramentas antigas e objetos que pareciam mais relíquias do que instrumentos de trabalho. Uma escada de ferro em espiral se erguia ao centro, serpenteando até o alto da torre. Seu eixo era grosso e pintado de vermelho desbotado, com marcas de mãos e ferrugem indicando o tempo e o uso constante. Toquei o corrimão. Estava frio como pedra, mesmo com o calor do meu toque. Respirei fundo e subi o primeiro degrau. A cada passo, o som metálico dos meus sapatos contra o ferro ecoava pelas paredes, criando uma trilha sonora solene. Não era só o som, era a sensação. A torre parecia viva, como se me observasse com cada estalo, cada respiração abafada entre os degraus. Subir aquela escada era como atravessar uma lembrança. A primeira plataforma me esperava com um baque leve. Havia uma pequena janela redonda coberta por vidro sujo. Do lado de fora, a vila parecia uma maquete, e as pessoas, aquelas poucas que ainda existiam, andavam devagar como se o tempo ali também fosse afetado pelo tic-tac insistente do relógio. Mas algo estava errado. Mesmo com a minha entrada, mesmo com a porta rangendo, os ponteiros do relógio lá no alto não se moveram. Olhei para cima e percebi uma coisa ainda mais estranha. O som do tic-tac havia parado. Desde que entrei, nada. Nenhum som, nenhum movimento. O coração do tempo havia parado. Continuei subindo. A escada parecia mais inclinada, como se me desafiasse. As sombras dançavam na minha frente mesmo sem vento, como se houvesse presença, ou memórias, pairando ao meu redor. Cheguei na segunda plataforma. Lá havia uma bancada com instrumentos de relojoaria. Pinças, parafusos, engrenagens soltas, tudo meticulosamente arrumado. Tudo, exceto uma caixa de madeira escura que estava aberta e vazia. Era ela, a mesma caixa que eu vira 30 anos atrás, quando era apenas um menino curioso que espiava o velho Isaac enquanto ele trabalhava. Aquela caixa continha o núcleo do relógio,
Uma peça dourada com formato de estrela, cravejada de pequenos cristais que pulsavam uma luz fraca e azulada. Era chamada de Coração da Hora. Lembro do velho Isaac me alertando, com olhos tão fundos quanto o passado. Essa peça não pode ser perdida. Se ela parar, tudo para. E agora, ela não estava mais lá. Senti um arrepio subir pela espinha. O silêncio da torre era mais denso agora. A ausência da peça explicava tudo. O tempo realmente havia parado. E o pior, alguém havia levado o coração da hora. Tentei lembrar se Isaac teria escondido em algum lugar, mas a bancada estava intocada. Peguei a caixa com cuidado, a madeira ainda exalando aquele aroma resinoso que só as coisas antigas têm. Havia um pequeno símbolo entalhado no fundo, um círculo com uma linha cortando-o ao meio, como uma lua dividida. Lembrava o emblema de uma ordem antiga que ele mencionara uma vez, a Ordem dos Vigias do Tempo. Subi mais um lance. O terceiro andar da torre era onde os contrapesos e as engrenagens maiores residiam. A sala era alta, com cordas pendendo do teto e pesos de metal alinhados nas paredes como sentinelas adormecidas. E no centro, uma engrenagem gigantesca, parada. Encostei a mão nela. Nada. Nenhuma vibração. Foi então que ouvi uma risada, baixa, rouca, vinda do topo da torre. Engoli seco. Não era a minha imaginação. A risada estava lá. Alguém, ou alguma coisa, ainda estava aqui. Apressei os passos, agora tomado pela ansiedade e pelo instinto. O som ecoava, como se cada parede da torre estivesse rindo comigo. Ou de mim. Subi os últimos degraus. O alçapão que levava ao topo estava entreaberto. A luz do fim da tarde entrava por ali, dourada, fragmentada pela poeira em suspensão. Empurrei com cuidado e subi. O topo da torre era majestoso, apesar do abandono. Ali estavam os ponteiros gigantes, imóveis, paralisados em um horário estranho. 6h23. Os vidros circulares permitiam uma vista de 360 graus da vila e dos campos ao redor. Mas eu não estava sozinho. De costas para mim, um homem de sobretudo preto olhava para o horizonte. Finalmente acordou. Ele disse sem se virar. Senti um calafrio. A voz era familiar, mas não conseguia lembrar de onde. "Quem é você?" perguntei. Ele se virou devagar. Tinha o rosto coberto por um capuz, mas algo em seus olhos me atingiu como uma martelada. Eles eram iguais aos do velho Isaac. "Você não lembra de mim, ainda, mas vai lembrar." Dei um passo para trás. O que aconteceu com o coração da hora? Ele ergueu a mão direita, e lá estava ela, a peça dourada. Mas ela estava rachada. O tempo está morrendo, e com ele, tudo o que você conhece. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu, como um borrão de vento e poeira. A peça caiu no chão com um tilintar seco. Me aproximei, tremendo. Peguei-a com as mãos trêmulas. Estava quente. Pulsava, fracamente. No instante em que toquei, uma onda de imagens invadiu minha mente. Crianças correndo pela praça da torre. Isaac mais jovem, sorrindo. A torre em chamas. Um vulto fugindo pela escadaria. Meu próprio rosto, envelhecido, cercado por engrenagens. Caí de joelhos. O peso daquilo tudo me esmagava. Eu não era só um visitante. Eu fazia parte da torre. E o tempo estava me chamando de volta. A porta se abriu devagar, como se os anos tivessem colado suas dobradiças, com poeira e tempo. Um cheiro de óleo velho, madeira úmida e ferro oxidado invadiu as narinas do velho. Ele hesitou por um segundo. Havia esperado décadas por isso. E mesmo assim, um frio rastejou por sua espinha. Do outro lado, uma escada espiral de ferro descia para um andar que não existia nos mapas da torre.
Era como se o lugar tivesse sido apagado da realidade, ou escondido por completo. Ele desceu devagar, apoiando-se no corrimão frio. A cada passo, a madeira rangia como se reclamasse da visita. Não havia luz além da que escapava pela fresta da porta acima. Lá embaixo, apenas escuridão sólida. Mas havia algo lá embaixo, algo que respirava. O velho sentia. Não um ser vivo. Era outra coisa, um segredo vivo. Um pulsar que ecoava não no ouvido, mas dentro do peito. Ao chegar ao final da escada, pisou em pedra lisa. O chão era de um material negro que absorvia a luz. Quando ele passou os dedos pela parede, ela respondeu com uma vibração suave, como se estivesse viva. No centro da sala, um pedestal de metal. Sobre ele, um relógio antigo, mas não qualquer relógio. Esse era o primeiro, não feito para marcar as horas dos homens, mas os limites do próprio tempo. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou. Não havia ponteiros, apenas uma luz azul girando lentamente dentro do vidro, como um olho sem pupila, observando-o de volta. Você voltou, disse uma voz rouca como o vento entre as pedras. Mas não vinha de um lugar específico. Era como se a própria sala tivesse falado. O velho congelou. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas o tic-tac do nada. Ele se aproximou mais. O vidro do relógio parecia pulsar. Quando estendeu a mão para tocá-lo, a sala piscou. Tudo desapareceu. Ele não estava mais na torre. Não exatamente. Era como estar na torre e fora dela ao mesmo tempo. O mundo ao redor parecia feito de sombra e memória. Prédios derretidos, ruas flutuando no ar, pessoas passando em marcha acelerada, como se o tempo tivesse perdido o compasso. Está vendo? Disse a voz novamente. O tempo é uma ferida aberta. E esta torre é o curativo mal posto. O velho tentou se mover. O chão parecia gelatina sólida. O que é isso? Gritou. É o que vem depois da hora errada. Imagens começaram a pipocar diante dos olhos dele. Um garoto correndo pela torre, ele mesmo. Anos atrás, fugindo, gritando. Depois, uma explosão. Relógios derretendo. Um rosto coberto de fumaça. E os gritos. Sempre os gritos. A visão sumiu. Ele estava de volta à sala. Suando frio, caiu de joelhos. Não, isso não pode ser real. A voz voltou, mais próxima. Foi você quem parou o tempo. Foi você quem ativou o coração da torre. Agora, deve consertar. Eu? Não sei como. O velho gritou, lágrimas nos olhos. Do chão começaram a subir formas escuras. Pareciam sombras com olhos. Memórias vivas. Zumbis de momentos mal vividos. Uma delas se aproximou. Era seu pai. Mas não como ele lembrava. Estava mais velho, mais magro. E chorando. Você me esqueceu, disse a sombra. O velho tentou recuar, mas a parede atrás dele respirava, sem saída. A luz azul do relógio começou a girar mais rápido. Ele entendeu. O relógio não marcava o tempo como conhecemos. Ele marcava as decisões não tomadas, os caminhos abandonados, as palavras não ditas. A cada escolha perdida, ele acendia, e agora estava prestes a apagar. Espere, gritou. O que eu devo fazer? Silêncio. Depois, uma batida. Como um coração gigante batendo dentro da torre. Tum. Ele se levantou, os olhos firmes. Eu vim até aqui por respostas, mas talvez eu tenha vindo para pedir perdão. As sombras pararam. Perdão por esquecer o tempo dos outros, por viver só o meu. Ele respirou fundo. Eu aceito. O que quer que venha, eu aceito. A luz azul explodiu em claridade. De repente, ele estava em frente ao relógio da torre novamente. No topo,
O vento soprava forte, mas algo havia mudado. O tempo andava, os ponteiros giravam, a cidade abaixo se movia, viva como nunca. E no céu, um novo relógio, enorme, transparente, um círculo no firmamento. Ele sabia o que era. Era a dívida do tempo, e ele tinha acabado de reabrir a conta. O tempo, dentro da torre, parecia funcionar em outro ritmo, não apenas por conta do tic-tac mecânico que ressoava incessante dos andares superiores, mas pela atmosfera estranhamente densa, como se o ar ali fosse atravessado por ecos antigos. Cada degrau que o velho subia parecia corresponder a uma memória que retornava, uma dúvida que surgia, uma ferida que voltava a latejar. Ao atingir o terceiro patamar, ele se deparou com uma sala circular, ocupada no centro por um gigantesco mecanismo de engrenagens. Rodas dentadas se moviam em uma harmonia quase hipnótica, conduzidas por um eixo principal que atravessava o teto, ligando-se à cúpula da torre. No meio da sala, uma poltrona. Alguém já estivera ali, e ao lado da poltrona, um livro aberto, virado para baixo. O velho se aproximou devagar, pegou o livro. As páginas estavam em branco, mas quando se sentou na poltrona, uma leve corrente de ar varreu a sala e as páginas começaram a se preencher sozinhas. Letras surgindo como se fossem escritas por uma mão invisível. Era sua história, a história dele. Tudo o que fizera, tudo o que perdera, tudo o que nunca teve coragem de dizer. Isso é um delírio, sussurrou com a voz embargada. Mas as engrenagens não responderam. O livro apenas continuava a escrever. Naquela sala, o tempo parecia se dobrar. Por vezes, ele enxergava a si mesmo mais jovem, passando por aquela mesma torre com o coração em brasas, com raiva, com medo. Outras vezes, via-se velho, cansado, quase desistente. E tudo acontecia ao mesmo tempo, como se passado e futuro se encontrassem naqueles ponteiros eternamente girando. Ele tentou fechar o livro. Não conseguiu. O objeto pesava como se tivesse sido feito de pedra. Era como se agora fosse parte dele. De repente, o barulho das engrenagens cessou. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. E com ele, uma presença. Lenta, firme, uma figura surgiu entre as sombras das engrenagens. Era um homem vestido com um manto escuro, o rosto encoberto por uma máscara prateada com marcas de ferrugem. Por fim, você chegou à sala dos ponteiros, disse a figura. Sua voz era grave, vibrante, como se ecoasse de dentro do mecanismo. Quem é você? Alguém que já esteve onde você está agora. Alguém que também tentou mudar o passado, mas o tempo não muda, viajante. Ele se acomoda e se vinga. O velho sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não havia como fugir dali, nem como voltar. O livro me mostrou coisas que ninguém sabia, porque ele é feito da matéria dos arrependimentos. Cada página, uma escolha. Cada linha, uma omissão. O homem deu um passo à frente. A sala inteira pareceu estremecer. Mas você ainda tem tempo, velho. A torre não é uma prisão. É um espelho. Você precisa subir, ver o que se esconde no topo. O velho se levantou. Olhou uma última vez para o livro, cujas páginas agora tremiam. O que tem lá em cima? O homem mascarado sorriu por baixo da ferrugem. A verdade. E com isso, sumiu entre as engrenagens, como se fosse parte do mecanismo o tempo todo. O velho pegou o livro, que agora estava leve como papel, e o colocou debaixo do braço. Um degrau após o outro, começou a subir rumo ao topo. No meio da escadaria, uma janela. Ele se aproximou. A vila lá embaixo parecia estática, como se o mundo tivesse pausado. Era ele quem se movia agora, não mais o tempo.
Lá de cima, ele veria tudo com outros olhos, mas também teria que confrontar o que nunca quis enxergar. E com isso, passou para o quinto patamar da torre. Eu devia ter parado quando ouvi a primeira batida que não veio do sino. Era noite, e eu já não conseguia dormir direito. O som da chuva miúda caindo nas telhas da torre misturava-se ao tic-tac irregular do grande mecanismo. E havia algo mais, algo entre os estalos da madeira antiga e o gemido da engrenagem velha demais para continuar. Decidi descer da minha poltrona perto da lareira, onde costumava passar as madrugadas, e subir os degraus da torre. Um a um, cada degrau rangia sob meus pés, como se a própria torre sussurrasse algo que eu não conseguia entender. As paredes pareciam estreitar-se. O ar, antes frio, agora pesava em meus ombros, como se eu estivesse sendo observado. Ao chegar ao salão principal do mecanismo, vi que algo havia mudado. As engrenagens estavam todas no lugar, girando, pulsando com seu som hipnótico e monótono. Mas ali, no canto onde a luz da lanterna não alcançava, vi uma sombra que não pertencia a nenhum objeto. Uma sombra que tremia. Parei. Meu coração batia como um martelo de ferreiro. A sombra parecia perceber minha presença. Esticou-se, ganhou forma, e o que antes era apenas um recorte no escuro tornou-se um vulto, uma silhueta humana curvada e retorcida, como se o tempo tivesse moldado aquilo com anos de esquecimento. Tentei falar. A voz não saiu. Apenas meus olhos se arregalaram quando a figura se virou lentamente em minha direção. Não tinha rosto, apenas um vazio, e mesmo assim, senti que me olhava diretamente. Retrocedi. Tropecei em uma engrenagem solta, caí de joelhos, e o som ecoou alto, como um trovão dentro da torre. A figura se dissipou como fumaça, e a sombra sumiu junto com o som. Corri. Desci as escadas com a alma pela metade. Minha respiração vinha em soluços. A lareira ainda queimava, mas sua luz agora parecia distante, fraca. Peguei meu caderno e anotei tudo o que vi. Eu precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Nos dias seguintes, evitei subir à torre à noite. Passei a observar os ponteiros de baixo, analisando seus movimentos. E foi então que percebi. O tempo estava errado. O relógio não mais marcava as horas conforme o sol. Estava adiantado, depois atrasado, depois invertido. Em certo momento, os ponteiros giraram em sentido anti-horário por exatos 3 minutos antes de pararem subitamente. Foi nesse instante que ouvi o mesmo som vindo do alto. Um estalo, um sussurro. Subi. Contra todo o meu instinto, contra o medo que me corroía, fui até o salão novamente. E dessa vez, o que encontrei não foi apenas uma sombra. Era uma cena, dentro do salão, como se o tempo houvesse se partido em 1000 pedaços. Vi a mim mesmo, mais jovem, com cabelos ainda castanhos, consertando o relógio ao lado de meu pai. Eu lembrava daquele dia. Era um dos raros momentos de paz que tivemos juntos. Meu pai sorria. O relógio ainda obedecia. Pisquei. A imagem se foi. A realidade voltou como um soco no estômago. Sozinho, no escuro, tremendo. Desci e fechei a entrada da torre. Tranquei. Preguei madeira. Coloquei sal em volta da porta, como ensinavam os livros antigos. Não porque eu acreditava, mas porque eu precisava fazer alguma coisa. Naquela noite, sonhei com o relógio parado, e uma voz sussurrava ao meu ouvido: "Você também vai parar." Acordei encharcado de suor, e com uma ideia fixa na mente. Precisava entender o que havia dentro da torre, e o que o tempo queria de mim.
Mas havia algo pior que o medo, a curiosidade, e ela não me deixaria em paz. Não sei dizer se foram horas ou minutos, ali, sentado na borda da antiga passarela de madeira que levava até a parte interna da torre. O tempo parecia ter se dissolvido, como um pedaço de papel esquecido na chuva. O único som que se fazia presente era o tic-tac abafado vindo do interior do relógio. Um som ritmado, hipnótico, quase ameaçador, como se cada tique fosse um passo em minha direção e cada taque um sussurro antigo tentando me dizer algo que eu ainda não estava pronto para ouvir. Respirei fundo. O ar estava frio, umidade subia das paredes e havia um leve cheiro de ferrugem misturado com algo mais doce, como o jasmim velho guardado em um livro antigo. Levantei-me devagar. As articulações estalaram, como dobradiças sem óleo. Me aproximei da porta que separava o corredor do mecanismo principal da torre. A madeira era densa, quase preta. O trinco estava coberto de poeira. Girei a maçaneta com cuidado. Ela rangeu, mas cedeu. Do outro lado, a sala era redonda, imensa, como o interior de um sino oco. No centro, um pilar de engrenagem se erguia até o teto. Dentes de ferro, correntes pendendo, e entre tudo isso, uma cadeira de madeira com um encosto alto. E nela, uma figura, congelada, como uma estátua. Meu coração acelerou. Senhor, minha voz saiu baixa, hesitante. Nenhuma resposta. Dei um passo. Outro. A luz entrava por vitrais coloridos quebrados. Reflexos de vermelho e azul dançavam nas paredes como fantasmas. O cheiro de óleo antigo se misturava agora com o de papel queimado. A figura se mexeu. Um estalo seco. A cabeça girou lentamente em minha direção. Era ele, o velho, mas diferente. Pele mais pálida, olhos como vidro quebrado e um sorriso que parecia rasgar o rosto de lado a lado. Chegou tarde. Ele sussurrou. Não consegui responder. O medo travou minha garganta. O tempo. Ele continuou, levantando-se com dificuldade. Não espera por ninguém, mas ele cobra. De todos. A voz dele ecoava de forma estranha. Não apenas na sala, mas dentro da minha cabeça, como se as palavras fossem colocadas diretamente nos meus pensamentos, sem passar pelos ouvidos. O senhor está bem? Ele riu. Um riso seco, áspero, sem alegria. Isso aqui, ele apontou para o grande pilar de engrenagens. É o coração do tempo. A engrenagem que move a cidade, que mantém o mundo preso ao seu ciclo. E o senhor cuida disso? Perguntei, ainda atônito. Ele olhou para mim com um brilho sombrio nos olhos. Não, eu sou isso. As luzes piscaram. Um som de metal raspando ecoou pelas paredes. O chão tremeu levemente. Eu fui o primeiro a subir aqui, muitos anos atrás. Mais do que você poderia contar. Subi curioso, como você. E fiquei. Ficou. Por quê? Ele caminhou em círculos ao redor da cadeira. Porque o tempo me viu. E quando ele vê, ele escolhe. A frase me gelou. E agora? Agora, ele está cansado de mim. Ele quer você. A última palavra veio como uma facada. Dura. Fria. Não. Eu não vim aqui por isso. Eu só. Ninguém sobe aqui por acaso, garoto. Ninguém escapa dessa torre se o tempo não quiser. Tentei recuar. Meus pés pareceram colar ao chão. O velho esticou a mão. Algo brilhou entre os dedos. Um ponteiro de relógio. Essa é sua chave. A última peça. A engrenagem final. Ele estendeu para mim. Mas eu não conseguia me mexer. Pegue, ou tudo para. Tudo. As engrenagens começaram a ranger. A torre vibrava como um monstro prestes a acordar. Do lado de fora,
O céu escureceu repentinamente. Um trovão ribombou. Me aproximei devagar. Estendi a mão. No momento em que toquei o ponteiro, uma onda de calor subiu pelo meu braço. Vi flashes, imagens, crianças brincando em uma praça, relógios parando, uma senhora derrubando xícaras, um trem freando bruscamente. Tudo se conectava à torre. Tudo era tempo. E o tempo agora me reconhecia. A figura do velho começou a se dissolver, como areia ao vento. Você é o novo guardião. Foram as últimas palavras dele antes de sumir completamente. Fiquei parado ali, só, com o ponteiro ainda na mão. O relógio havia parado, mas eu sentia. Ele voltaria a se mover, quando eu quisesse. Respirei fundo, e pela primeira vez, ouvi o silêncio. Um silêncio absoluto. E então, um novo som. Tic, tac. O tempo havia recomeçado. Sob o meu comando, o ponteiro em minha mão ainda pulsava com um leve brilho dourado, como se fosse feito de luz condensada. Era quente ao toque, mas não queimava. A cada segundo que passava, eu sentia o peso invisível da torre se reacomodar, como uma casa antiga que reconhece um novo morador. O silêncio não era mais opressor, era atento, como se me observasse. Meus pés, agora leves, se moveram sem que eu pensasse. Me aproximei do mecanismo central, um emaranhado de rodas dentadas, molas, alavancas e pesos que se moviam com uma precisão hipnótica. No centro de tudo, um pequeno encaixe, claramente feito para o ponteiro que eu segurava. Engoli seco. Se eu colocar isso ali, o que acontece comigo? Pensei, mas não havia mais volta. Parte de mim já sabia disso. Com um gesto lento, encaixei o ponteiro na ranhura. Um estalo seco ecoou como um trovão abafado, e a torre inteira tremeu levemente. Luzes douradas se acenderam entre as engrenagens, como veias transportando energia viva. O tic-tac recomeçou, ritmado, forte, presente. De repente, uma das paredes se abriu com um rangido, revelando uma sala oculta. Era pequena, com paredes cobertas por cadernos, mapas e anotações em linguagens que eu não reconhecia completamente. No centro, uma mesa redonda com uma ampulheta do tamanho de um barril, virada para cima. A areia em seu interior brilhava como poeira estelar. Apareceu então uma voz sem corpo. Hora 1, reconhecimento. Olhei ao redor, buscando de onde vinha. Quem está aí? Sou o cronista. Cada guardião tem o seu. Estou aqui para registrar, orientar e preservar o fluxo. Fluxo do quê? Do tempo, da torre, de você. Sentei-me, meio zonzo. Tudo parecia uma alucinação longa demais. O que significa essa hora 1? Significa que você ativou o primeiro ciclo. Agora, a cada hora, um desafio, uma memória ou uma missão será revelada. Cada uma delas te ensina algo, te muda. E se eu falhar? A voz ficou em silêncio por alguns segundos. Ninguém falha. Alguns apenas ficam. Engoli a resposta junto com o medo. Levantei-me e me aproximei da ampulheta. A areia girava dentro dela como uma galáxia viva. O que eu faço agora? A ampulheta se virou sozinha. Um redemoinho dourado se formou em seu centro e fui puxado, sem tempo para gritar, sem tempo para pensar. A torre desapareceu e eu caí. Pousei num campo verdejante. Ao longe, uma pequena cidade cercada por muralhas de pedra. Um sino tocava ao fundo. Pessoas caminhavam apressadas, com roupas que lembravam um passado distante. Me olhei. Eu usava trajes semelhantes. Meu corpo estava diferente, mais jovem. Havia algo em meus bolsos. Um bilhete. Descubra o que foi esquecido. Meus olhos procuraram algum sinal. E foi então que a vi. Uma menininha,
parada no centro da cidade, chorando silenciosamente. Ao redor, ninguém a notava, como se ela não estivesse ali. Mas eu a via, e ela me via também. Me aproximei. Está tudo bem, pequena? Ela levantou os olhos. Eram de um azul profundo, familiar. Você pode me ajudar? Eu perdi o tempo do meu pai, o tempo dele. Ela assentiu. Ele disse que voltava quando o sino tocasse 3 vezes, mas ele nunca voltou. Todo dia eu espero. Todo dia o sino toca, mas ele nunca aparece. Algo apertou no meu peito. O som do sino ecoou novamente. Era a terceira badalada. De repente, uma multidão passou correndo, e no meio deles, um rosto, meu rosto, mais velho, cansado, correndo como se estivesse atrasado. A menina olhou para ele. Papai. E então tudo congelou. O tempo parou. Literalmente, pássaros paralisados no ar, folhas suspensas no vento, sons cortados pela metade. A voz retornou. Hora 1 completa. Lição. O tempo não espera, mas pode ser recuperado se você lembrar onde o perdeu. Fui puxado de volta. A torre me recebeu com um sopro de ar. A ampulheta se virou novamente. A areia caía em outro ritmo. E minha mente ainda estava com a menininha. Comigo mesmo. Com o tempo perdido. Acordei com a luz dourada da manhã, filtrando pelas cortinas antigas do relógio. Por um instante, achei que tudo tinha sido um sonho. A sala estava calma. O tic-tac regular ecoava com leveza. Mas meu corpo ainda tremia com as lembranças da noite anterior. As engrenagens haviam parado. Por 4 minutos exatos. Um silêncio que nunca havia acontecido em mais de 100 anos. Vesti minha capa, como fazia todo dia. Mas dessa vez, cada dobra do tecido parecia pesar 1 tonelada. Meus passos até a escada foram mais lentos, quase hesitantes. Algo dentro de mim dizia que, depois de hoje, nada mais seria igual. Lá embaixo, os pássaros circulavam a torre com inquietação. Eles sabiam. Sempre sabem. Os animais sentem o que nós fingimos não perceber. E eles estavam agitados. Abri o compartimento central do mecanismo. E lá estava. Um fragmento de metal escuro, como se fosse parte de uma engrenagem corroída. Mas não era. Aquilo não fazia parte do relógio. Nunca fizera. Era adicionado. Toquei o objeto e senti uma vibração estranha subir pelo meu braço. O mundo pareceu desacelerar. As batidas do meu coração ecoavam como sinos distantes. Então, ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Você voltou a mexer no tempo, e o tempo cobra caro. Meu joelho cedeu. Caí de lado, tentando respirar. A sensação era como se cada segundo se estendesse numa eternidade. Vi minhas memórias se misturando com cenas que não vivi, imagens de pessoas que nunca conheci, lugares que não reconhecia, como se o tempo estivesse me usando como ponte. Levantei com esforço, levei o fragmento até a bancada de ferramentas. Peguei minha lupa de precisão. Era um código, uma sequência minúscula de números gravados em sua lateral. 23, 59, 56. Faltavam 4 segundos para a meia-noite. O tempo exato em que a torre havia parado. Minha mente disparou. E se esses números não fossem só uma marca? E se fossem uma contagem? Ou um aviso? Pelas próximas horas, analisei cada centímetro do relógio. Desmontei engrenagens, revisei conexões, chequei as cordas, polias, pesos. Nada parecia fora do lugar, exceto por uma única coisa. O pêndulo, a peça mais estável e constante da torre, estava adiantado em 2 segundos. 2 segundos. Poderia parecer pouco, mas em termos de tempo absoluto, era uma aberração. Fui até o diário antigo do primeiro guardião da torre. Era um livro grosso, de couro escuro,
com páginas amareladas e cheias de anotações em tinta ferrugem. Vasculhei com pressa, os olhos correndo por palavras conhecidas e símbolos esquecidos, até encontrar o trecho. Se algum dia o pêndulo adiantar, não tente atrasá-lo. O que ele prevê ainda não aconteceu. Engoli seco. O que ele prevê não era só uma falha, era uma profecia. À noite permaneci acordado. Não consegui tirar os olhos da torre. Observei os ponteiros como quem espera um milagre ou uma sentença. Quando o relógio marcou 23, 59 e 56, uma sombra percorreu a parede do fundo, 4 segundos antes da meia-noite. Um frio absurdo tomou conta da sala. As velas se apagaram sozinhas. O tempo desacelerou de novo. Mas dessa vez, não era só sensação. Era real. Eu vi uma figura, alta, encapuzada, com olhos como espelhos. Ela não falava, mas me mostrava coisas. Imagens projetadas no ar, como lembranças perdidas do próprio tempo. Vi a torre antes de existir. Vi ela ser construída por mãos que não eram humanas. Vi batalhas que ela resistiu. Vi eu mesmo em versões que não conhecia. O velho que sou, o jovem que fui, o homem que poderia ter sido. E então, vi a última imagem. A torre em ruínas, caída, destruída. O tempo sem controle. Os ponteiros girando como loucos. As pessoas esquecendo o passado, misturando os dias, vivendo num eterno hoje. A figura estendeu a mão. Nela havia uma engrenagem dourada, brilhando com uma luz viva. Sem dizer nada, ela colocou a peça no chão e se desfez em poeira. O tempo voltou ao normal. Corri até a engrenagem. Era perfeita e tinha um número gravado. Bars 2. O pêndulo não estava adiantado. Ele estava se adaptando. Era o tempo, avisando. Um novo ciclo se aproximava. Guardei a engrenagem com cuidado. Senti que ela ainda não devia ser usada. Mas agora, eu sabia. A torre era muito mais que um relógio. Era um selo, um guardião. E algo estava prestes a despertar. Acordei com o som do vento raspando as janelas da torre, como unhas num vidro antigo. O frio naquela manhã parecia mais afiado do que de costume, como se o próprio tempo estivesse tentando cortar minha pele. Estava exausto, não do corpo, mas da alma. A cada noite, a torre me chamava com sonhos mais nítidos. Sonhos em que a engrenagem central girava ao contrário, onde eu via minha infância passando ao contrário, onde o rosto da minha mãe surgia e desaparecia entre ponteiros descontrolados. Naquela manhã, decidi que não podia esperar mais. O relógio estava pulsando. Eu podia sentir, literalmente. Quando encostei a mão na parede central do salão, onde ficavam os eixos principais da torre, senti um batimento, como um coração escondido dentro da pedra e do aço. Desci até a fundação, num compartimento que eu nem lembrava que existia, logo abaixo da engrenagem principal. Ali, encontrei uma porta pequena, de ferro, escondida sob um tapete de tábuas podres. Ela não tinha maçaneta, apenas um buraco circular. Lembrei da chave antiga, a mesma que encontrei no armário do Sr. Horácio meses atrás. Encaixou perfeitamente. A porta rangeu e revelou um túnel de pedra circular, iluminado apenas por pequenas lâmpadas presas a fios embolados que serpenteavam pelas paredes. Fui adiante, os passos ecoando como tambores cerimoniais. Lá embaixo havia algo, um cilindro de metal com luz pulsando no centro. A bateria do tempo, como era chamada nas anotações perdidas que encontrei anos atrás. Estava instável. A cada pulso de luz, o chão vibrava levemente. Foi aí que entendi. A torre não era apenas um relógio. Era um dispositivo de contenção. Ela segurava algo, ou alguém, preso no fluxo do tempo.
E os sonhos não eram só sonhos, eram mensagens do próprio tempo, ou pior, de quem estava preso dentro dele. Eu precisava decidir, manter o ciclo ou libertar o prisioneiro. E com isso, talvez condenar o mundo. O último tic-tac. O ar lá embaixo era mais denso, como se cada segundo arrastasse consigo uma tonelada de histórias esquecidas. A luz pulsante do cilindro, aquela tal bateria do tempo, se acelerava. Cada piscada era um grito silencioso. Algo estava prestes a acontecer. A sala subterrânea era circular, com marcas antigas esculpidas nas paredes. Relógios de todos os tipos pendiam ao redor, alguns parados, outros girando ao contrário. Uma música baixa, como um lamento mecânico, vazava do próprio ar. E no centro, logo abaixo do cilindro, havia uma silhueta sentada. Um homem, ou algo parecido com um homem. Pele de vidro rachado, olhos como ponteiros girando sem parar. Ele levantou a cabeça e falou meu nome. Não como se tivesse aprendido, como se sempre tivesse sabido. Seu tempo também está acabando, relojoeiro. A voz era feita de badaladas. Cada palavra soava como meia-noite. Quem é você? Perguntei, ainda que parte de mim já soubesse. Ele não respondeu com palavras, mas com imagens. Elas invadiram minha mente como uma correnteza. A torre sendo construída por mãos esquecidas. O tempo sendo selado ali dentro para impedir o colapso do mundo. Uma promessa feita por um homem idêntico a mim. Eu mesmo. Ou uma versão minha. De outro ciclo. De outra vida. A torre era um elo. Uma trava. Um prisão de repetições. E eu, o carcereiro que se esquecia a cada renascimento. A verdade caiu sobre mim, como os sinos da torre à meia-noite. Eu não era o relojoeiro. Eu era o tempo preso. Aquele homem era minha sombra. A parte de mim que tentava escapar havia décadas, talvez séculos. E a chave, aquela chave, nunca foi para libertar o tempo. Foi para libertar a mim mesmo. Se você me soltar, o mundo volta a correr. Mas você desaparece, ele disse, como se lesse meus pensamentos. E eu entendi. Todas aquelas visitas noturnas ao coração da torre. Os símbolos, as engrenagens que giravam em sentidos opostos. Tudo era um ciclo, um grito. Eu quero sair, sussurrei. Ele sorriu, pela primeira vez, como se o tempo tivesse perdoado a si mesmo. Apertei o botão ao lado do cilindro. Tudo ficou branco. Quando abri os olhos, estava em frente à torre. Ela não fazia mais barulho. Os ponteiros parados, a vila silenciosa. Mas havia algo novo. Crianças brincavam ao redor. O som de risadas ecoava por entre os becos. Flores nasciam nas janelas. E o sol, o sol estava num ponto que eu nunca tinha visto. O tempo estava solto. E eu, bem, ninguém mais lembrava de mim. Nem eu mesmo, até escrever isso. Mas uma coisa é certa. Toda torre tem seu tic-tac. E todo tic-tac tem um fim. Ou um novo começo.